especial, muito forte hoje a compartilhar com o teu coração. Eu diria que todas as vezes que Deus me dá uma mensagem é porque essa mensagem fala muito comigo. Na verdade, eu acho que eu nunca preguei para viver. Eu sempre vivi para poder pregar, né? A mensagem, ela nunca nasce. Nenhuma mensagem que eu preguei, ela nunca nasceu e depois eu vivi o que ela estava falando. Na verdade, sempre foi vivendo e Deus dando alguma coisa para me sustentar na hora da adversidade. E enquanto Deus me dava essa mensagem aqui, enquanto Deus, diante de um texto que saltou nos meus olhos por muitas vezes. Mas sabe quando tem um texto da Bíblia que você lê muitas vezes, mas tem aquela vez que você lê assim, meu Deus, era essa palavra que eu precisava para hoje. E esse texto, ele veio exatamente de acordo com aquilo que Deus vinha falando ao meu coração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 10. Glória a Jesus. Êxodo 14, versículo 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Vamos repetir todos nós juntos o versículo 14, todos nós juntos, vamos lá, 3, 2, 1. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Pode colocar a mão no ombro de alguém e falar assim: fica calmo, fica tranquilo, fique em paz. Muitas vezes eu já ouvi tantos sermões falando sobre esse texto, e muitas pessoas pregando até de uma forma tão injusta, a olhar para o povo de Israel, quando eles começam a questionar, falar assim: Moisés, foi por falta de túmulo que você tirou a gente de lá? Eu preferia ficar lá naquele lugar, eu preferia ficar lá naquele lugar terrível, do que poder chegar aqui diante do Mar Vermelho e morrer aqui pelos inimigos. Quantas eu vi tantas pessoas falarem de uma forma tão pesada sobre os israelitas naquele momento, que estavam preferindo voltar para o passado. E eu vou te dizer o porquê. Porque se a grande verdade é que se eu e você estivéssemos naquele momento no contexto ao qual eles estavam, era bem provável que nós também queríamos voltar, ou até capaz até de voltar atrás. Por quê? É importante a gente entender, eu sempre digo isso, é sempre importante a gente entender o contexto que a palavra está dizendo. Existem duas realidades que poucas pessoas citam. A primeira delas é que o povo de Israel estava cativeiro no Egito, como escravo, há pelo menos 430 anos. Mais de 400 anos são pelo menos 4 gerações de pessoas que chegaram lá, morreram, os filhos cresceram, morreram, de netos, bisnetos, tataranetos. Imagina, 4 gerações. A primeira geração que chegou lá no Egito através de José, já estava todo mundo morto. Os netos, os bisnetos, os tataranetos é que estavam lá. Eram pessoas que nasceram como escravas. Eram pessoas que a vida delas era, ela não sabia que existia vida fora do Egito. Ela não sabia que existia vida fora daquela geografia. Na verdade, eles nem sabiam se existiam outros povos ou não, porque eles nasceram lá. A realidade deles era aquela. O lugar que eles estavam era aquele. O segundo contexto que poucas pessoas levam em conta. Nós estamos falando, a Bíblia fala que são pelo menos 600 mil homens.
sem contar mulheres e crianças. Se a gente contar mulheres e crianças que estavam junto com eles ali, nós vamos passar de 1 milhão de pessoas que estavam lá no Egito, nascendo escravas, como escravos, que não tinham uma alimentação adequada, que não tinha condicionamento físico para absolutamente nada, que não tinha lugar para dormir, que não tinha os costumes do passado, que aprenderam lá no passado, já não viviam mais. Na verdade, eles pouco sabiam sobre a vida. É alguém que nasce dentro de um cativeiro, é alguém que aprendeu a viver dentro de um cativeiro, alguém que o que ele aprendeu sobre a vida está ali dentro. Ele não sabe mais nada daquilo. Mas como que eles oprimiam? Existia algema, existia um cadeado? Não tinha algema, não tinha cadeado, não tinham muros altos para prendê-los lá naquele lugar, não tinha um 38 na cara deles para dar um tiro e matar eles. Então como é que Faraó conseguiu estabelecer um sistema prisional em uma nação inteira para aprisionar um povo e fazer deles escravos? Como que isso foi possível? Com uma forma muito simples, aquilo que eu chamo aqui de um cadeado emocional. Não era apenas um cadeado espiritual, porque o cadeado espiritual, você repreende o diabo, ele sai. E quando é um cadeado emocional, uma tranca emocional? Eu gosto muito de ler as histórias dos judeus em Auschwitz. Sempre me emociona e sempre me traz algum aprendizado. Mas eu me lembro de um dia estar lendo um livro sobre Auschwitz, e contava-se a história que existia um lugar no campo de concentração, cercado das muralhas ali de Auschwitz, que não tinha cerca elétrica, que não tinha uma muralha alta de 4, 5, 6, 7 metros, não. Os muros, grande parte dos muros de concentração não chegavam nem a 3 metros de altura. Mas o que eles faziam? O que os alemãos faziam? Eles colocavam uma linha traçada 1,20 m do muro. Essa linha tracejada era uma linha de segurança para eles. Se um judeu ultrapassasse aquela linha de segurança, para eles era uma linha de segurança, para o judeu claro que não era, ele era imediatamente alvejado. Mas sabe qual que é a verdade? Raros momentos um judeu chegou perto daquela linha. Raros momentos um judeu chegou perto daquela linha. Por quê? O primeiro que chegou foi alvejado. Os demais falaram assim: não dá para chegar perto. Quando uma criança tentava se aproximar, vinha alguém, puxava e arrancava de lá. Puxa, não faz isso que não, nós vamos morrer. Uma pessoa passava, não, puxa de lá e arranca. Sabe aonde estava o homem que estava lá em Auschwitz? O soldado alemão que ia alvejar, já estava tomando um café, estava dormindo, nem precisava mais. Por quê? Porque ele já tinha colocado um bloqueio emocional que impedia das tomadas de decisão. Exatamente assim que Faraó fez com os hebreus. Exatamente assim que Faraó fez, quando ele conseguiu colocar uma trava emocional. De que forma e de que maneira? Nós vamos entender isso aqui, para a gente entrar no texto. Êxodo capítulo 1, versículo 11, fala algo interessante. Olha só como que Faraó foi estrategista, um homem maligno, estrategista, mas um maligno. Estabeleceram, pois, sobre ele chefes de trabalhos forçados, para o quê? Para oprimi-los com tarefas. A opressão é uma manipulação emocional para bloquear uma pessoa de poder tomar decisões, porque ela fica baseada no medo. Olha o capítulo 5 de Êxodo ainda, versículo 6, o que diz. Êxodo capítulo 5, versículo 6. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes. Aliás, no mesmo dia o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e aos capatazes e responsáveis pelo povo. Espera aí, então tinham feitores e capatazes. Quem eram esses homens? Qual que era a função deles? Quando um judeu não entregava o trabalho, quando um hebreu não entregava o trabalho, o que eles faziam? Chicoteavam aquele homem. Muitas vezes eles matavam um na frente de todo mundo, para servir como exemplo para todo mundo. Para todo mundo falar assim: meu Deus, pela nossa vida nós temos que obedecer. Porque sabe qual que era a verdade? Os hebreus eram maior em número do que os egípcios, mas eles não sabiam disso, porque nem contar eles sabiam. Mas o medo era tão grande que eles não percebiam
que mesmo sendo maiores, eles estavam debaixo de uma opressão. Eu só estou na introdução aqui para a gente poder raciocinar junto aqui. Faraó conseguiu estabelecer um sistema prisional sem muro, sem corrente, sem algema, um sistema baseado no medo, um sistema baseado no trauma, um sistema baseado em acuar pessoas, em coagir pessoas, porque uma pessoa com medo, ela perde o poder de decisão da vida dela. Ela fica tão acuada que ela perde o poder de decisão. Dei um exemplo hoje de manhã e vou falar aqui hoje não. Eu achei interessante uma vez que eu fui no zoológico em São Paulo. E eu achei interessante no zoológico. Quem já foi no zoológico aqui? Mas eu achei interessante no zoológico uma coisa. Chegou na parte da onça pintada. Um animal belo, lindo, mas um animal extremamente forte. Um animal que nada, um animal que sobe em árvore. Algumas pessoas ousam dizer que a onça pintada está acima do leão em força até. Algumas pessoas ousam dizer. Mas eu cheguei no zoológico, olhei o muro que estava a onça pintada, era um muro de 1,5 metro, pastor Anderson. No muro tinha até um vão assim, de um buraco. Mas para quem já viu os vídeos de onça pintada aqui no Mato Grosso, aquela onça pula aquilo ali tranquilamente. Aí eu falei para o homem que trabalhava lá, falei, meu irmão, olha, eu moro 7 anos no Mato Grosso, viu? Já vi vídeo de onça pulando um muro desse aqui, é a coisa mais fácil para ela. Essa onça ela pula o muro e a gente vai todo mundo ser o almoço dela em paz. Pastel de gente para ela. Aí sabe que o homem falou para mim? Falou assim, não meu amigo, essa é a onça que ela nasceu em cativeiro. Ela nem sabe a força que ela tem. Aí está lá o domador dela com a mamadeira dando mamar para ela. Lá dentro eu falei, meu Deus do céu. Ela nem sabe da capacidade que tem. Por quê? Porque ela nasceu num cativeiro. Por que eu estou fazendo todo esse enredo aqui? Para a gente poder compreender por que os israelitas estavam dizendo, Moisés, eu prefiro ficar escravo lá do que sair, porque eles não conheciam a vida fora daquele lugar. E aqui eu entro aqui nesse momento, aqui nessa mensagem, por quê? Porque existem pessoas que elas não conhecem ainda o que Deus tem para a vida delas. Por quê? Porque a vida delas qual foi? Foi uma vida aprisionada pelo medo. Então ela não sabe mais para onde ir, ela não sabe mais o que fazer, ela não sabe que decisão tomar, ela não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque ela aprendeu, ela nasceu na onde? No cativeiro. Mas eu tenho uma palavra do céu para o teu coração nessa noite. O tema dessa mensagem é: a porta já está aberta. A porta não vai abrir, a porta já foi aberta. Você pode profetizar na vida de alguém: a porta da tua vida, a porta da tua casa, do teu chamado, da tua vida financeira, da tua vida emocional, a tua vida, o teu chamado, a porta já foi aberta. Mas hoje o desafio qual é? Como sair desse cativeiro que não está em paredes, mas está aí na sua mente, mas está aí na sua cabeça. Porque se é um cativeiro que você vê muro, você pula o muro. Mas esse é um cativeiro que está na mente. Como é que sai desse lugar? Porque esse lugar não é um lugar onde o demônio nem está mais. Porque uma vez que o diabo já aprisionou a tua mente, as tuas emoções, ele não tem nem o que fazer, porque agora você está traumatizado pro resto da vida, está bloqueado pro resto da vida. Mas tem uma receita maravilhosa aqui que Deus dá através de Moisés. E o versículo 13 diz assim: Moisés respondeu ao povo. 3 coisas acontecem aqui. Primeira, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Primeira coisa, não ter medo. O que isso quer dizer? Vai ter que ter coragem. Fala comigo, coragem. Fiquem firmes, vai ter o que ter? Firmeza. Fala bem forte, firmeza. Vejam o livramento do Senhor. Vai ter o que agora? Visão. Fala para alguém que está do teu lado: vai ter visão. 3 coisas: coragem, firmeza e visão. São 3 coisas que uma pessoa em cativeiro perde. Ela perde a coragem, ela perde a firmeza, ela perde a visão. Quando ela perde a coragem? Porque o medo se instala de tal forma na mente e nas tomadas de decisão dessa pessoa, que ela já não baseia a sua vida, mas baseada no que ela quer. Mas as decisões são sempre pautadas no quê? No medo. Diz uma pessoa falou para mim: pastor, ganhei uma viagem com tudo pago para o Nordeste, passar 15 dias de férias lá.
mas eu não vou por uma razão. Falei, por quê? Tenho medo de viajar de avião. Falei, é muito Satanás na cabeça de uma pessoa dessa. Tem que ter medo de meio-dia você está aqui para pegar um ônibus, 6 horas da manhã levantar. Quem já foi CLT como eu sabe do que eu estou falando aqui. Tem que ter medo do quê? Meu Deus, já andei 900 quilômetros, na verdade mais do que isso. Acho que o lugar mais longe que eu já fui de ônibus na minha vida foi, acho que foi quase 3.000 quilômetros. É disso que você tem que ter medo. Mas a pessoa que está bloqueada, ela tem medo até das bênçãos de Deus. Entra no avião, aí vai cair. Aí agora vem uma turbulência, vai cair agora. A pessoa com medo, aí eu não tenho coragem de tirar minha carta não. Aqui os motoqueiros é muito violento aqui na cidade. Pior que são mesmo. Não posso fazer isso aqui. Por quê? Porque vai dar errado. Eu não posso pensar em ter uma família. Por quê? Porque a minha vida foi sempre um inferno. Quem nasce do inferno não sabe o que é o céu. Quem nasce do inferno não sabe o que é o céu. A vida é pautada no medo. Não tem coragem, por quê? Porque o conselheiro está sendo medo. E o medo é o seu pior conselheiro. Isso aqui é uma frase para a gente guardar no nosso coração. Nosso pior conselheiro se chama medo. É a pior pessoa para te dar conselho. O medo é importante. É importante para quem? Porque a pessoa que tem medo, ela está deixando de viver muita coisa. Por quê? Porque o medo está ditando as regras. O medo está dizendo o caminho. O medo está dizendo a direção. O medo está dizendo o destino. O medo está dizendo para onde vai. Aí a pessoa está pautada no medo. A vida é sempre uma vida sem coragem. Ele diz, ficai firmes. Por quê? Porque falta firmeza. Toda pessoa paralisada do medo, ela não tem firmeza. E não é porque ela não queira ter, porque a capacidade emocional dela e espiritual não lhe dá firmeza, lhe dá instabilidade. É uma vida instável, uma vida que não tem firmeza. Eu não sei se eu tomo essa decisão, se eu não tomo, se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço. Meu Deus, a minha vida não, uma hora eu quero isso aqui, mas agora eu não quero mais. A minha vida está sem firmeza. Mas não é, por quê? Porque essa pessoa estava num cativeiro. Já viu quando a polícia entra para abrir um cativeiro? A pessoa está lá dentro, desesperada para sair, mas ela está tão atordoada que a hora que sai, ela não sabe nem onde ela está, nem em quem confiar. Eu vi um vídeo triste esses últimos dias de uma mulher que estava em cativeiro. Quem viu esse vídeo aqui? Aquilo ali foi terrível. Imagina a mente daquela mulher agora, para poder pensar agora no futuro, nem consegue mais. Perdeu a firmeza, perdeu a coragem. Aí Moisés diz, vejam o livramento do Senhor. Uma pessoa que está pautada num cadeado emocional que Satanás colocou sobre a vida dela, ela não tem mais visão. Você quer saber se você está no lugar de doença emocional? É o lugar que você não consegue mais olhar para o futuro e se ver lá feliz. Não consegue mais. Não consegue mais sonhar, não consegue mais acreditar, não consegue mais se ver numa vida melhor, não consegue mais imaginar prosperando, não consegue mais se imaginar vivendo um chamado, porque perdeu a visão. Mas eu tenho a palavra do céu para o teu coração sobre a tua vida. Hoje é dia de Deus restaurar a tua coragem. Hoje é dia de Deus te dar firmeza. Hoje é dia de Deus te devolver a visão espiritual, porque Deus não te chamou para estar pautado no medo, mas Deus te chama. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de coragem. Você pode segurar na mão de alguém que está do teu lado e fala, tenha coragem, receba a coragem da tua vida, tome essa decisão, se levanta hoje para tomar essa decisão. Deus está te enchendo de coragem. Tem pessoas aqui que já era para ter começado o negócio, não começou porque o medo está te aconselhando. Tem gente que já era para estar servindo a Deus, não está. Por quê? Porque o medo ainda é teu conselheiro. Tem gente que era para estar crescendo, não está. Por quê? Porque o medo ainda é teu conselheiro. Mas hoje essa opressão cai por terra da tua vida. Será que tem alguém para crer nessa palavra? Será que tem alguém para receber sobre a tua vida? Dá um brado de libertação na tua vida hoje, nessa noite, e aplauda Jesus Cristo. Deus não te chamou para estar empautado no medo. Mas espera aí, Ele falou para não ter medo. E é possível ter uma vida sem medo? Não é possível deixar de sentir medo, mas é possível tirar o governo das mãos do medo. O que isso muda? Eu posso sentir o medo, mas o medo não está no governo. Eu posso sentir o medo, mas ele não está no controle. Eu posso estar aqui preocupado, mas o medo não está dirigindo a minha vida, não está dirigindo meus caminhos, não está dirigindo a minha história. Coisa maravilhosa é quando alguém toma coragem
Quando alguém toma coragem para dizer assim: o medo nunca mais vai ditar as regras da minha vida, nunca mais vai ditar as regras na minha casa, nunca mais vai ditar as regras do meu chamado, nunca mais vai ditar as regras na minha vida emocional. O medo hoje perde força na tua vida. Sabe uma coisa maravilhosa? É quando o medo muda de lado. Quando em vez do medo estar governando a tua vida, você devolve o medo para o lado de lá. Você quer deixar o espírito de opressão em desespero, é ele ver que embora ele possa te afrontar, mas ele não te define mais. Ele não diz mais para onde você vai. Você já viu quando alguém está num ambiente, num relacionamento, numa amizade de uma pessoa manipuladora? Todo mundo sabe, menos ele. Todo mundo vê, menos ele. Todo mundo conhece, menos ele. Porque a opressão na manipulação, ela faz você acreditar que o Egito é paraíso, porque é o único lugar que você conhece, porque é o único lugar que você sabe. Eu tenho muita convicção em algo no meu chamado. Deus já me usou e tem me usado com muita certeza para quebrar mentiras que o diabo estabeleceu na cabeça de muito crente, inclusive. Quantas pessoas chegam para mim, eu vou te escandalizar hoje, chegam para mim e falam assim: pastor, você é minha cobertura espiritual. Eu falo: meu amigo, eu não morri na cruz para te cobrir. Não, mas eu aprendi que pastor é quem é a cobertura espiritual. Pastor é um direcionador, como Moisés estava mostrando o caminho. Mas pastor não tem autoridade espiritual para cobrir ninguém no mundo espiritual. Quem é tua cobertura? Sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que é maior. Não tem liderança, não tem pastor, não tem placa de igreja que vai cobrir a tua vida, quando o sangue de Jesus é quem está te cobrindo, pelo amor de Deus. Vem de ambiente de manipulação, mas eu estou aqui para te lembrar que você é livre em Cristo Jesus. Você é livre para servir a Deus, você é livre para prosperar. Para o solteiro, tão livre para casar. Ah, isso aqui foi muito forte. Se eu fosse solteiro, eu tinha dado pelo menos glória a Deus. Mas está tão preso que está aí. Por isso que está aí solteiro, catingueiro, solteiro, chato. Os homens estão muito devagar nessa igreja. Termina o culto, puxa vida, um tanto de espetinho que tem nessa cidade aí. Poxa, eu não posso pagar um jantar. Poxa, pago um sorvete. Não pago um sorvete, pago um picolé. Não tem condição de pagar um picolé, então fica solteiro mesmo. Então aí é o caminho mesmo. Aí não tem muito o que fazer, né, Felipe? Aí não tem muito. Mas sai da opressão hoje em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu conheci a Amanda, a primeira vez que eu consegui comprar uma pizza de R$20. E a gente morava na nossa rua na época, aquela rua lá em São Paulo. A gente até visitou ela para fazer um date romântico. Fui lá passar na rua que eu conheci ela, Rua Jacarandá. E na época era uma rua sem saída. Juntei minhas economias e comprei a pizza de R$20, meio a meio, calabresa e frango catupiry. Não tinha muito aonde comer. E ela, da Assembleia de Deus, ela falou: a gente não pode comer essa pizza na minha casa, porque eu sou da Assembleia de Deus. Falei: não, a gente come aqui na calçada mesmo. Sentamos na calçada, já me aterrorizou, porque ela já de cara já meteu 4 pedaços para dentro já. E tubaína para dentro, e aqui comendo parecendo um devorador, uma onça pintada. E aí comendo aquilo ali. E a gente, rua sem saída. De repente a gente olhou para o lado, periferia, 2 homens saindo na pancada, uma briga de faca, se quebrando na pancada. E eu falei: das duas uma, não tem como eu me oferecer para dormir na casa dela. Não vou dormir na calçada, preciso voltar para casa. Uber não vai chegar aqui. Mototáxi piorou. E a briga de faca, sangue espirrando para todo lado. E a briga aumentando e vindo parente do povo, e o povo se quebrando na pancada. E eu falei: meu Deus, eu também não posso mostrar que eu estou com medo, embora estava muito aflito naquele momento. Conhecendo ela, já tinha ganhado um ponto, paguei a pizza. Agora como é que eu vou fazer? Me acovardar? Queimar meu filme? Falei: também não vou. Eu falei: eu preciso chegar em casa. O homem ensanguentado lá caindo no chão, o outro esfaqueando para lá e para cá. E eu falei para ela: fica tranquila, eu vou passar no meio, vou passar. A Bíblia fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E ela falou: mas você tem coragem?
falei, fica tranquila, está tudo certo. E por dentro eu falei, o que eu estou fazendo, meu Deus? O que eu estou fazendo, meu Deus? Passei pelo meio da briga de faca, passei clamando assim, sangue espirrando para todo lado. E eu passei intercedendo e clamando. Acho que eu nunca pedi tanta misericórdia para o Senhor como naquele momento ali. Passei no meio da briga de faca. Quando cheguei do outro lado, eu falei para ela, tá vendo, meu bem, fica tranquila. E ela olhando para mim, claramente apaixonada naquele momento ali, claramente dizendo assim, esse homem é tudo que eu preciso na minha vida. Aquela briga de faca foi a melhor bênção que aconteceu na minha vida. Tá aqui, até minha sogra tá aqui. Levanta a mão, minha sogra, levanta a mão. Tá ali, ó. Os próximos dias estará em casa comigo. A luta é grande. Proposta de 24 horas de oração e a guerra espiritual e Deus dando vitória. Mas depois daquele dia minha esposa falou assim, vou casar com ele. Porque eu entendi naquele momento que o medo não poderia governar a minha vida, mesmo apesar dele, mas ele não ia estar no controle. Sabe o que Deus estava fazendo naquele momento com o povo de Israel? Ensinando que antes de ter saído do Egito, antes de ter chegado na terra prometida, Deus prepararia eles para o lugar de liberdade. Sabe que eu vou fazer uma observação aqui hoje nesse momento? A minha oração para a tua vida é que Deus arranque da tua vida todo opressor, todo manipulador, toda pessoa que estava adoecendo as tuas emoções. A minha oração é que para que saia da tua vida antes desse ano acabar. Não se surpreenda se Deus começar a tirar gente do teu caminho, porque Deus estava vendo a tua vida adoecer e você não sabia que estava adoecendo. Tinha gente que estava te deixando mal e você não sabia que estava deixando você mal, estava te atormentando, te deixando mal. Era isso que Faraó estava fazendo, estava arrancando a coragem, a firmeza, a visão. Mas eu vou declarar na tua vida hoje, Deus entrou nessa causa na tua história hoje, em nome de Jesus, para te levar para a estação de liberdade. Você vai caminhar com gente curada, você vai caminhar com gente livre, você vai caminhar com gente saudável. Você pode segurar na mão de alguém que está do teu lado, fala, caminha do meu lado, caminha do lado de alguém que está, eu quero caminhar do teu lado também, quero caminhar do lado de gente saudável, não é gente que te oprime, que te manipula, que te adoece. Aí está aí traumatizado, paralisado. Tem decisão, tem mudança na nossa vida que não vem, que não chega só com oração. Meu Deus, que heresia é essa aqui agora? Tem mudança na nossa vida que oração não resolve. Espera aí, pastor, agora você me deixou atribulado agora. Como que oração não vai resolver? A Bíblia diz pedir, dar-se-vos-á. Como é que oração não vai resolver? E eu volto a dizer, tem coisa na tua vida que só oração não resolve. Porque tem mudança que só nasce de oração. Não tem oração que resolva uma vida de alguém que não quer mudar. Tem mudança que nasce de decisão, mas a Bíblia diz isso, diz. Vou ler para você aqui para a gente poder clamar. Versículo 15. Versículo 15 aqui, uma pessoa com menos de 500, um homem com menos de 500 de testosterona não entende essa palavra aqui. Isso aqui só os homens que estão pelo menos... O hormonal está pelo menos equilibrado para receber essa palavra aqui, ó. Você vai perceber do lado, você vai ver o nível. Se tiver um homem do teu lado, se ele não entender nada, você vai saber, isso aqui já está falando fino já. Versículo 15. O Senhor então disse a Moisés. Quem disse? Qual que foi a afirmação de Deus? A pergunta de Deus, na verdade: por que você está clamando a mim? Por que você está orando? Por que você está me pedindo isso, Moisés? Diga ao povo que marche. O que Deus está falando para Moisés? Tem solução que não vem só orando. Tem mudança que acontece agindo. Tem decisões na tua vida que serão resolvidas com um posicionamento. A versão NVI ainda diz assim, ó: e o Senhor disse, não diga ao povo que não, porque tu está clamando a mim, diga ao povo, avante, ande. A porta abriu, mas mesmo Deus abrindo a porta, o povo estava ali indagando Moisés, indagando Deus. Espera aí, como é que vai ser? O que vai acontecer? Eu estou dizendo algo do céu para alguém aqui hoje, talvez para a tua vida. Até quando você vai estar clamando a Deus quando a mudança está vindo de você marchar? A maior resposta no mundo espiritual, a maior resposta para o inferno, a maior resposta para uma vida
opressão é alguém que saiu do cativeiro e está andando, está caminhando, está marchando. Eu quero declarar que sobre a vida de alguém aqui nessa noite, a resposta na tua vida vai ser o inferno olhar para você, ter te afligido, ter lutado contra a tua vida, mas ver você marchando pela fé, ver você andando, o inferno se levantando, você está marchando, opressão vindo de todo lado, você está marchando, passou pelo vale, pela luta, pela dificuldade, mas está lá marchando, passou por situações difíceis esse ano, mas está aí você marchando e andando. A ordem do Senhor qual é? A ordem é para marchar, a ordem é para andar, a ordem é para avançar. Você quer deixar o diabo desesperado hoje? Começa a avançar, começa a melhorar a tua vida, começa a avançar, começa a caminhar. Você vai declarar na vida de 2 ou 3 pessoas, fala: se levanta e começa a marchar, se levanta e começa a caminhar, se levanta e começa a se posicionar. A quarta e última realidade do céu: veio coragem, veio firmeza, veio visão, e Moisés ainda diz: nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. A palavra é muito clara: nunca mais. Sabe qual que é a minha oração? Nunca mais você vai ver o que ficou para trás. Nunca mais você vai ver o que ficou para trás. Nunca mais você vai ver o que ficou para trás. Nunca mais você vai ver o que ficou para trás. Você quer perder a amizade comigo hoje, nesse momento? Quer me ver bravo com você? É você falar: ô pastor, eu vim o fulano que vocês não estavam bem, vim trazer o fulano para vocês se consertarem. Tem gente que eu estou orando para desaparecer. Aí vai a potestade do inferno, sumiu. Aí vai os irmãos imaturos: ai pastor, coisa triste eu já ter orado por gente, meu Deus do céu, tem uma pessoa que atribulou tanto a minha vida, teve um irmão tão abençoado na minha vida, eu orei tanto, falei: Senhor, tanta igreja abençoada nessa cidade, Pai, orei tanto por todos, coloquei uma lista de todas as igrejas dessa cidade, falei: manda para lá, Jesus. Quadrangular, Deus é amor, Assembleia de Deus, Sal da Terra, não sei o que, e fui falando tudo que era nome. Aí o Satanás na minha porta: pastor, eu queria voltar. Graças a Deus que não voltou. Você não ora não para ter gente que sai da sua vida? Gente que já te perturbou a vida inteira. Moisés falou: nunca mais vocês verão os egípcios. Nunca mais vocês verão. E o que acontece? É tão forte isso. A decisão no mundo físico mexeu com o mundo espiritual, porque Deus se posiciona e Deus começa a dar ordem para ele. É hora de você começar a caminhar, é hora de você começar a andar, é hora de você começar a mover, é hora de você começar a se posicionar. Versículo 16 ele diz: erga a sua vara, erga o cajado, estenda a mão sobre o mar e faça com que as águas se dividam, para que Israel atravesse o mar em terra seca. Toca nessas águas, Moisés, começa a avançar, começa a caminhar. Mas Deus, eu não estou vendo nada, mas eu estou marchando. Deus, não aconteceu nada, mas eu estou marchando. Peraí, tem um detalhe interessantíssimo aqui nessa palavra, porque primeiro no versículo 15 Deus manda ele marchar, mas é no versículo 16 que ele manda tocar nas águas. Então no versículo 15 o mar não se abriu ainda. No versículo 15 eles estão marchando na direção do mar e o mar não abriu. O mar só vai abrir, olha que coisa poderosa, só vai abrir o mar no versículo 21. A ordem vem do versículo 15: marche. Versículo 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar e fez com que o mar se abrisse. Então eles começaram a marchar na direção do mar, sem o mar estar aberto. Eles começaram a caminhar na direção do caminho para a promessa, sem ter aberto ainda estava fechado o mar. Por que Deus não abriu o mar antes? Por que quando eles começaram a perguntar para Deus, Deus não abriu naquela hora? Porque antes de abrir o mar, Deus estava abrindo a mente deles. Antes de mudar o destino, Deus estava mudando mentalidade. Antes de mudar o caminho, Deus estava estruturando o emocional deles. Porque Deus não entrega grandes promessas para mentes pequenas. Deus só entrega projetos extraordinários para mentes livres. Por isso a minha oração nesse domingo é para que Deus torne a sua mente livre. Deus quebre todo o cadeado na sua mente. E Deus começa a desfazer toda a trava espiritual na sua vida, toda a trava emocional na sua vida. Tudo que estava barrando, bloqueando,
bloqueando, impedindo, tirando o acesso. Hoje as portas estão se abrindo na tua direção. Não se escandalize se você vê coisas extraordinárias acontecendo na tua vida, porque a tua casa pode ter começado com a porta fechada no início do ano, mas quem sabe é nesse domingo que a porta está se abrindo. Quem sabe é nesse domingo que algo maravilhoso está acontecendo. E olha que algo extraordinário acontece aqui. A banda pode até ir subindo junto comigo aqui. Começam a marchar, ele tocou nas águas. A Bíblia diz que naquele momento um vento soprou do leste e fendeu as águas no meio. O vento soprou madrugada dentro, e quando o vento estava soprando, o mar ia abrindo. Eu tenho uma teoria aqui. Versículo 21, vamos ler junto o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e tornou em terra seca com forte vento leste, que soprou toda aquela noite. Versículo 22. As águas se dividiram. Eu tenho um pensamento meu pessoal. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira. Agora você acha que o mar está abrindo, e eles iam esperar o mar abrir inteiro, a madrugada toda, porque diz que foi a noite inteira. Noite inteira é madrugada inteira, até o dia raiar, até amanhecer. Eu fico pensando no meu coração, eu acredito que o mar estava se abrindo, eles iam caminhando, o mar ia se abrindo cada vez mais. Eles iam caminhando, o mar se abrindo cada vez mais. Porque se foi madrugada inteira, nós estamos falando aqui de pelo menos 5 horas de vento soprando. Você acha que em 5 horas Deus ia deixar Moisés e uma população de mais de 1 milhão de pessoas falando: não, agora está tudo aberto, agora vai? Não. O vento soprando e eles marchando. O vento soprando e eles marchando. Pensar que tudo abriu de uma vez é coisa de filme. A porta ia abrindo, à medida que ia caminhando, o vento estava soprando. É tão poderoso isso que acontece algo extraordinário no versículo 23. A Bíblia diz: os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás dele. Até na onde? Até no meio do mar. Olha o versículo 24 para você acompanhar comigo. Na madrugada, do alto da coluna de fogo, isso aqui está ficando maravilhoso, e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Isso aqui está ficando maravilhoso, porque essa parte aqui o filme não vai relatar. O povo está atravessando, está marchando, o povo está caminhando, o vento soprando, madrugada dentro, 1 hora caminhando, 2 horas caminhando, 3 horas caminhando. Aí eles olham para trás, está lá, os egípcios estão vindo. E aí Deus diz aqui que os colocou em confusão. Eu acho que a tradução mais maravilhosa seria exatamente essa, em confusão. Mas o termo original, talvez o mais próximo do original, diz até que eles entraram em contenda, que eles entraram em confusão entre eles, uma contenda. Que tipo de contenda? Eu fico imaginando aqui um pensamento meu. Eles começaram a brigar dizendo assim: olha, vamos atrás dele do meio do mar? Não vamos, é o Deus dele que está fazendo isso. Não vamos, vai, não vai, vem, não vem. E ali já gerou uma contenda entre eles. Então uns começaram a ir, outros foram, e aí começou uma confusão entre eles. Por quê? Porque só quem tinha palavra de coragem era o povo de Deus. Eles estavam indo na força do braço, mas Deus colocou os inimigos em confusão. Escute bem o que eu vou te falar. Nesse domingo, Deus está colocando os teus opressores em confusão. O que é confusão? É estar confuso, é estar sem direção. Estar confuso é ter dúvida, é incerteza. É o caminho de quem não tem as coisas claras, é quem não tem luz no caminho. É tão verdade isso que tem algo maravilhoso aqui ainda. Versículo 25, está ficando bom isso aqui. Quem está comigo aqui? Eu amo a palavra de Deus. Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Meu Deus do céu. Ai. Peraí, então Deus até começou a dar trabalho no carro deles. O pneu começou a furar. O pneu, o step já não tinha. Começou a estragar as rodas dos carros deles de cavalo. O negócio começou a ficar atrapalhado.
Eu vou dizer um parênteses aqui: não coloca a mão na vida de pessoa que está com a vida atrapalhada, porque às vezes é Deus. Aí eu vou ajudar o fulano, está passando uma dificuldade. Peraí, mas a dificuldade está vindo do quê? Do lado que ele escolheu para viver, ou um acaso da vida? Porque tem gente que está em confusão na vida porque escolheu estar em confusão, só escolheu o lado errado. Por quê? Porque os egípcios também poderiam ter ficado do lado de Israel. Peraí, pastor, a Bíblia não fala isso. Fala. A Bíblia fala que estrangeiros saíram com eles. A Bíblia diz que estrangeiros saíram com o povo de Israel. Por isso que é importante ler a Bíblia, porque você vê coisa que os outros não vê. A Bíblia fala que os estrangeiros saíram com Israel. Que estrangeiro era aquele? Era quem não era de Israel. É gente que estava no Egito e falou assim: eu não quero isso aqui não, estou indo junto, estou saindo junto. Era gente que estava no Egito, não era Israel, não tinha o sangue hebreu, mas queria estar do lado certo. Por isso eu vou te fazer uma pergunta hoje: decida logo o lado que você vai estar, porque a hora que o mar fechar é o que determina se você escolheu certo ou escolheu errado. Vamos continuar aqui que esse versículo está ficando maravilhoso. Meu Deus do céu. Então os egípcios disseram, versículo 25 ainda: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando contra o Egito. Olha os inimigos dizendo assim: ó, vamos vazar, porque quem está lutando por eles é Deus. Vamos sair da frente do pastor Anderson, porque quem está com ele é Deus. Vamos sair da frente do Felipe, porque quem está com ele é Deus. Vamos sair da frente do Hélio, porque quem está lutando com ele é Deus. Vamos sair da frente do Marcelo, porque quem está com ele é Deus. Vamos sair da frente do pastor Ed Carlos, porque quem está lutando por ele é Deus. E se é Deus que está lutando, o homem não para. Se é Deus que está contigo, o homem não te segura. Nesse momento, o que aconteceu? O governo mudou. Eles saíram do governo do Egito e foram para o governo dos céus. Meu Deus, eu vou dizer algo para a tua vida. O que está mudando na tua vida hoje é debaixo de qual governo você está. Você não está mais debaixo do governo da opressão, você está debaixo do governo dos céus. Por isso que tem gente que está hoje em paz. Pode mudar governo, pode mudar qualquer coisa aí fora, o meu governo é do céu. É esse governo que não vai me desamparar, é o céu que não vai soltar da minha mão. Estava lá, é o mesmo lugar. Olha, pensa comigo, meu Deus, só que eu vou beber até uma água para a gente pensar junto. Era a mesma geografia, sim ou não? Era o mesmo lugar, Egito e Israel, sim ou não? Era o mesmo ar respirando, sim ou não? Era o mesmo mar para os dois, não era, sim ou não? Mas para Israel está caminhando, para o Egito o caminho está difícil. Para Israel o caminho está aberto, para o egípcio o caminho está confuso. É o mesmo caminho, é o mesmo lugar. O que isso quer dizer? Para quem escolheu certo, o caminho do céu está claro, mas para quem escolheu errado, o caminho está confuso. Eu queria voltar no versículo 19 com você aqui hoje. Coloca o versículo 19, nós já vamos orar, porque a Bíblia é maravilhosa. O mar está aberto, saíram já. Versículo 19: a seguir o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se e pondo-se atrás deles, continua para nós, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs aonde? Por trás do povo de Israel. Continua esse versículo para nós. Versículo 21. De modo, peraí, volta um pouquinho aí. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Por quê? Para um lado tinha luz, para o outro lado tinha treva. Para um lado estava aberto o caminho, para o outro lado o caminho estava confuso. Para um lado a promessa estava do outro lado de lá. Para quem está do lado errado, o caminho estava um inferno, o mesmo lugar, o mesmo ambiente, mas Deus entregando condições e resultados diferentes. O que isso quer dizer? Tem gente que está na mesma geografia que você, está no mesmo lugar que você, mas não vai viver o que você está vivendo, porque a bênção de Deus não está condicionada a um endereço. A bênção de Deus não está condicionada a uma geografia. A bênção de Deus não está condicionada na casa, na rua, no apartamento que você mora. A bênção de Deus não está em parede. A bênção de Deus está com pessoas. Por isso que tem gente que pode estar no pior bairro, mas está prosperando naquele lugar. Vem da pior família, mas está prosperando naquele lugar.
não tem ninguém, não tem network, não tem ninguém para fazer nada, mas está prosperando naquele lugar. É por isso que não dá para questionar quando Deus decide abençoar alguém, cuidar de alguém. Pode dar essa notícia para alguém e falar assim: por isso que eu não sei explicar, eu só estou sendo abençoado. Fala para quem está do teu lado: eu não sei explicar, eu só estou sendo abençoado. Eu não sei dizer, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Uma canção antiga. Eu não sei te explicar. Tem gente que está no mesmo lugar, mas você está vendo coisa diferente. Está no mesmo ambiente, mas você está provando de coisas diferentes. Aí os egípcios estão dizendo: nós vamos ter que alcançá-lo, mas não pode. Nós vamos tentar chegar neles, mas não vai conseguir. Eu vou tentar parar, mas não vou conseguir. Eu vou tentar paralisar, mas eu não vou conseguir. Quem era o anjo do Senhor que estava com eles? Quem era o anjo do Senhor que aparece ali? Quem era o anjo do Senhor que aparece para defender o seu povo? Para quem entende um mínimo básico de teologia sistemática, sabe quem era o anjo do Senhor. Eu sei quem quer esse anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, se não me falha a memória, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 1, 2, 3 até o versículo 4, diz algo maravilhoso. Coloca aqui para nós, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 diz: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual que acompanhava. E essa rocha era Jesus, que já ultrapassou o cenário do tempo, e ele estava lá naquele lugar. Mas Jesus não nasceu só no Novo Testamento. O que Jesus estava fazendo no Egito? O que Jesus estava fazendo no Êxodo? Mas Jesus não viria depois de pelo menos 3.000 anos quase. Mas por que Jesus já estava lá? E o apóstolo Paulo entende isso lá na carta de 1 Coríntios. Por quê? Porque Jesus não depende do passado, presente e futuro. Ele visita a qualquer estação, em qualquer momento. Jesus aparece lá para dizer: eu vim aqui para defender os meus, eu vim aqui para proteger os meus. O anjo do Senhor não era um anjo, o anjo do Senhor era Cristo, era Ele aparecendo naquele lugar. É tão verdade isso que você vai ver ainda no livro de Gênesis. Agar está lá no deserto, a Bíblia diz que chama o anjo do Senhor, aparece para Agar. Para Moisés, fala com ele, aparece o anjo do Senhor lá em Gênesis ainda, dizendo: o anjo do Senhor aparece naquele lugar. Josué, capítulo 1, aparece para Josué um anjo dizendo: seja forte e corajoso. Quem era o anjo do Senhor? Era Jesus manifestando. Sabe o que eu estou dizendo para a tua vida? Ainda quando a palavra diz: vejam o livramento do Senhor, é Jesus aparecendo em todas as áreas da nossa vida. É Jesus aparecendo lá na tua empresa, é Jesus aparecendo lá no teu casamento, é Jesus aparecendo na tua vida emocional, é Jesus aparecendo nos teus negócios, é você andando na rua e está lá Jesus se revelando na tua vida. Você sabe que você vai começar a ver a partir daqui, vai começar a parar de ver demônio e vai começar a ver Jesus. Uma pessoa que só vê demônio não está vendo Cristo. Uma pessoa que tudo vê demônio, é demônio na empresa, é demônio na minha casa, é demônio no corredor, é demônio na parede, e está vendo demônio para todo lado. Não. Você vai começar a ver o quê? Ver o livramento do Senhor. Fala para quem está do teu lado, para essa pessoa ficar até brava com você. Fala para ela: se você está vendo muito demônio, é porque você só está no governo errado. Mas você vai começar a ver Jesus. Vai começar. Sabe que eu acho maravilhoso quando eu estou aqui no culto e alguém vem para mim e fala assim: eu estou sentindo a presença de Jesus aqui tão forte. A gente está andando na rua e Jesus está se revelando naquele lugar. É você está começando a ver as manifestações dele para todos os lados da tua vida. Você está começando a ver o agir dele para todos os lados da sua vida. Sabe o que eu estou começando a ver Deus fazendo aqui durante esses dias? Deus está levantando pessoas tão libertas na tua vida, que são pessoas que antes não conseguiam nem sonhar, mas agora elas estão vendo o agir do Senhor em todas as áreas da vida delas. Ela está vendo Jesus em cada área, em cada situação. Pode vir a guerra, Jesus vai estar lá. Pode vir a adversidade, Ele estará lá, porque foi Ele quem disse, quando Ele está concluindo, subindo para os céus, quando Ele diz algo poderoso para os discípulos preocupados. Aí Jesus aparece e fala assim: eu estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Sabe o que eu acho extraordinário? É uma palavra de eternidade. Ele dizendo: não vai ter um só dia que eu não vou estar lá. Não vai ter um momento da sua vida que eu não vou estar lá. Não vai ter uma área da sua vida que eu não vou estar lá. É todos os dias. Pode vir os egípcios, pode vir os inimigos. Eu já sei quem está cuidando da minha casa. Eu já sei quem abriu o caminho. Eu já sei quem vai me sustentar. Era Jesus que era o maná. Era Jesus que era a rocha. Era Jesus que era a água. Era Jesus que era a provisão. Era Jesus que era a carne para que eles se alimentassem. Era Jesus que era o suprimento. Era Jesus que era o caminho. E poucas pessoas acham que o caminho era o que a promessa era o endereço. O lugar da promessa nunca existiu. A terra prometida, você sabia disso? Nunca existiu a terra prometida. Espera aí, pastor, mas tem até a novela Terra Prometida. Como é que nunca existiu? A terra prometida aqui na terra nunca existiu. Eles vagaram no deserto. E o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Entrou só quem na terra prometida? Josué e Caleb. Espera aí, então que injustiça é essa? Nem Moisés entrou na terra prometida, atravessou o mar e não entrou? É porque eles não entenderam que a terra prometida nunca foi o endereço. Quando Jesus vem, quando Jesus chega, Ele diz algo extraordinário. Ele diz: eu sou o caminho. O caminho abriu as águas, atravessou, chegou do outro lado. Eu sou a verdade, alguém que nunca vai mentir. E eu sou a vida. E a vida está falando de vivência, de desfrutar, de provar. A terra prometida nunca foi uma terra. O lugar da promessa sempre foi Cristo. E por isso que Ele falou para os discípulos, Ele falou assim: ó, e tem mais, quem está comigo tem coisa boa. Eu estou indo para o meu Pai e eu estou preparando uma morada para vocês. A terra da eternidade, a promessa que não vai falhar. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que nós aguardamos uma promessa que não falha, uma promessa que não vai faltar. Para muitos dos israelitas que não entraram, para eles talvez acharam que poderia faltar, mas para quem entendeu que Cristo é maior do que a terra, que Cristo é maior que o endereço, ele sabe que de Jesus não tem falta, que de Jesus não tem escassez. Por que eu estou falando isso aqui, meu irmão? Porque tem gente que chegou até aqui, esse lugar, achando que Deus abençoa ele por algo que Deus tem que fazer. Não, Jesus já nos abençoou porque Ele já está na nossa vida, porque Ele já está na nossa história, porque Ele já está cuidando do nosso casamento, Ele já está cuidando da sua empresa, Ele já está cuidando do teu chamado. Tem pessoas hoje que vão mudar o ciclo da vida dela, porque elas entenderam isso aqui, que é Jesus que está entrando no meio da história da tua vida. Eu me lembro de uma experiência tão extraordinária, e já vou orar aqui. Eu lembro que o meu avô, que não acreditava em Deus mais de jeito nenhum, odiava quando falava crente. A gente indo para a igreja, ele só faltava xingar, na verdade xingava de tudo que era, não faltava palavrão para ele ali. Aí o meu avô adoeceu, teve uma enfermidade terrível, com 70 anos. Seu Doroteu Duarte. Seu Doroteu, o nome dele dizia muito a dureza que ele era. Ele chegou em São Paulo que o nome dele era Agenor. Ela achou que o nome dele era feio, Agenor, aí mudou para Doroteu. Ficou muito bom. Não tinha documento nem nada, saiu da roça, do Nordeste, falou, vi num filme Doroteu, colocou Doroteu para ele mesmo, se auto-batizou. Odiava a crente. Aí o inferno fazia quando via a gente subindo para a igreja. Aí ficou enfermo. Aí a pessoa, quando tá mal, a pessoa tem que se apegar em alguma coisa, alguma crença, alguma coisa, alguma fé, alguma coisa. Quando o médico fala assim, não tem mais o que fazer, aí tem que virar crente. Tem jeito. Aí tem que acreditar em alguma coisa. Ele tentou acreditar em tudo. Aí chegou um dia que ele falou assim: quando vocês for para a igreja, me chama. Fiquei preocupado. Meu avô só andava com canivete. Falei assim: ele vai matar alguém dentro daquela igreja. Foi ali, fizeram apelo, vai lá meu avô na frente do altar e entrega a vida no altar. E eu ainda não acreditando muito. Aí ele falou assim: esse homem vai dar uma facada no pescoço de alguém. Nordestino, arretado.
fiquei preocupado. Aceitou, entregou a vida para Jesus, se batizou. Aí ele falou assim para minha mãe, falou assim: ó, se o Deus que vocês falam tanto é esse Deus aí, estou entregando minha vida, vou me batizar e eu vou esperar que ele me cure. Eu falei: ai, 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 com 70 anos ainda está esperando ser curado? Eu já estava achando que meu avô já estava subindo ainda para a eternidade. Já deu tanto trabalho nessa vida, agora ainda vamos ter que orar para Deus curar, sem crer que ele vai ser salvo ainda. Aí marcou no médico. E um homem que eu nunca vi sair uma mentira, era duro, mas nunca vi ele sair uma mentira da boca dele. Nunca vi nenhuma expressão de fé da vida dele. E ele está lá, deitado na maca do hospital. Aí chega um médico para ele e fala com ele alguma coisa. Fala assim: ó, seu Doroteu, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, viu? Fica em paz. Aí o homem saiu e veio outro médico e falou com ele alguma coisa. Ele falou: não, o outro médico já falou comigo já. Ele falou: que outro médico? Falou: o que acabou de sair daqui. Ele falou: não, seu Doroteu, não tem nenhum outro médico, é eu que estou aqui com o senhor. Ele falou: não, alguém falou comigo aqui. O médico veio aqui e falou comigo. Ele falou: não falou, seu Doroteu, deve ser um efeito de alguma coisa. O senhor está com um tumor grave aí, o negócio está feio pro seu lado, só faltou dizer isso, só vai morrer, só faltou dizer isso. Aí vai fazer o exame para ver como é que estava. De tanto ele falar que alguém estava lá, fez o exame, cadê o tumor? E ele desesperado: mas peraí, como é que não tem? O médico falou: não tem. Mas cara, o tumor estava aí, não está mais. Ele falou: foi aquele médico que entrou e falou para mim que eu estava curado. E quem que era aquele médico? Quem que era aquele médico? Era Jesus mostrando para ele quem ele era. Ele poderia não saber quem Jesus era, mas Jesus sabia quem ele era e sabia o que fazer. Porque eu estou te falando isso aqui hoje nessa noite. Jesus entrou no meio da tua história. Ele já abriu a porta, ele já te tornou livre. E ele está segurando na tua mão dizendo: você não fica mais um dia nesse cativeiro. Você não fica mais um dia nessa prisão emocional e espiritual. Você hoje está saindo desse lugar. Eu queria que só aqueles que decidiram ser livres se colocam de pé no teu lugar. Eu quero fazer essa oração pela tua vida. Ele calabassuri bicanda alabarabarabaxê. Ele calaiassuri bicanda alabarabacê. Tá lá o teu inimigo vindo. Tá lá Satanás se levantando. Tá lá vindo as afrontas do diabo. Mas Jesus aparece no meio da história para dizer: nos meus eles não tocam, nos meus eles não impedem, nos meus eles não paralisam, nos meus eles não vão bloquear. Aí Jesus está lá como escudo. Jesus está lá como escudo na tua casa. Ele está defendendo a tua família. Ele está defendendo o teu lar. Ele está defendendo a tua família. Eu queria fazer essa oração aqui hoje, nessa noite. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado. Fala: não vai guardar não, que não acabou, criatura. Fala: segura aí, é calma emocional. É 9h10, para que está esse desespero de fila de gente na escada? Segura na mão dessa pessoa aí que nós vamos orar. Eu queria fazer essa oração hoje, mas se estiver angustiado para sair, então já sai logo. Eu queria fazer essa oração aqui logo, por pessoas que estão aqui neste lugar e estão vivendo um momento da sua vida dizendo: é só Jesus na minha casa, é só Jesus na minha família, é só Jesus no meu casamento, é só Jesus na minha história. Segura na mão dessa pessoa e começa a orar por ela nesse momento. Começa a clamar com ela nesse momento. Enquanto a banda vai cantando, você vai continuar orando junto comigo. Você vai profetizar sobre a tua vida, dizendo: eu recebo daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Eu recebo do que Jesus está fazendo na minha casa. Eu recebo do que Jesus está fazendo na minha história. Começa a clamar com essa pessoa. Começa a orar declarando a liberdade em Cristo Jesus. Começa a declarar a liberdade em Cristo Jesus. Nós declaramos a liberdade em Cristo. Portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas.
fazer essa oração aqui hoje. Por você que está nesse lugar dizendo assim: eu preciso que Jesus entre nessa causa, quebre as correntes, me faça acessar essa nova estação da minha vida. Eu quero acessar esse novo lugar da minha vida. Eu quero acessar esse novo tempo da minha vida. Eu quero acessar esse novo ciclo da minha vida. Talvez na tua vida você quer acessar esse lugar, mas hoje você precisa de uma unção de coragem. Hoje você precisa de uma unção de fortalecimento dos céus. Hoje você precisa de uma unção de visão dos céus. E é isso que está sendo liberado desse altar aqui hoje. É isso que está emanando desse altar aqui hoje. É unção, fé, coragem, ousadia, visão do alto para essa nova estação da sua vida. Você que quer acessar esse lugar novo dos céus, eu queria que você viesse até aqui no altar. Eu queria que você colocasse as mãos nesse altar, como se você estivesse recebendo daquilo que está fluindo nesse altar. Unção de coragem, unção de ousadia, unção de intrepidez. Saia do seu lugar nesse momento. Eu queria intercessores aqui sobre as pessoas que estarão aqui nesse altar. Existem pessoas hoje tomando decisões, dizendo: eu quero sair do cativeiro espiritual, eu quero sair da prisão espiritual, eu quero acessar esse lugar de liberdade. Tem pessoas hoje que a sua decisão está mudando o seu destino, que a sua decisão está mudando o seu caminho, que a sua decisão hoje está virando a página, está te tornando livre. Eu sei, está difícil, está dizendo: Deus, eu preciso de coragem para essa decisão. Eu preciso de coragem, Pai, para ser livre. Eu preciso de coragem, Papai. Eu preciso de fé. Hoje está fluindo desse altar. Hoje está fluindo desse altar. Hoje está fluindo desse altar. Pai, flui neste lugar, flui nesse altar agora, Pai. Unção de coragem, fortalecimento dos céus, fortalecimento do Senhor. Pai, começa a quebrar correntes, começa a quebrar cadeias, começa a quebrar os gemas espirituais agora. Começa a desfazer, Pai, tudo que estava amarrando, tudo que estava paralisando, tudo que estava acorrentando. Pai, nós declaramos nesse altar um novo posicionamento, uma nova unção de ousadia, uma nova unção de coragem, Pai. Nós liberamos desse altar aqui hoje. Flui nesse altar, Pai. Flui nesse altar, Senhor. Flui nesse altar aqui agora, Pai. Flui nesse altar aqui agora, Senhor. Mais coragem, mais ousadia. Flui nesse altar agora, Pai. Intrepidez, Pai. O poder de decisão volta. O poder de decisão volta. O poder de decidir volta. Toda corrente é quebrada hoje. Toda corrente é quebrada hoje. Deus sabe que sair desse cativeiro está difícil. Talvez você não conseguiria sair sozinha, mas Jesus te tira desse cativeiro hoje, dessa opressão hoje. Eu vejo sobre a tua vida, Deus fala na minha vida. Foram anos de cativeiro. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foi 10 anos. Foram muitos anos de cativeiro. Mas o Senhor te torna livre para um novo tempo. O Senhor te torna livre para essa nova estação. O Senhor te libera para esse novo tempo. O Senhor te libera para essa nova estação. Pai, vai quebrando jugo, vai quebrando correntes. Pai, o Senhor libera a tua filha hoje para esse novo tempo, papai. O Senhor libera a tua filha para essa nova estação. O Senhor sabe como o coração dela estava nesses últimos dias. O Senhor sabe como o coração dela estava. Eu vejo, Pai, como se fossem, Senhor, flechas lançadas que feriram, que machucaram. Mas o Senhor coloca as tuas mãos hoje e diz: o governo da tua vida muda. O governo da tua história muda. Jesus entra hoje nesse cenário. As flechas estão sendo removidas e Jesus entra como teu escudo, como teu protetor, como teu guarda. Ele vai te guardando, Ele vai te livrando, Ele vai livrando, Ele vai quebrando o jugo, Ele vai desfazendo toda a opressão espiritual hoje, Pai. Libera sobre essa casa esse tempo de liberdade. Libera sobre essa casa esse tempo de leveza, Pai. Tira o jugo, tira o fardo, tira o peso, tira a opressão, Pai. Tira a opressão, Senhor. Tira a opressão, Senhor. Tira a opressão, Senhor, hoje. Desfaz, Pai, elos espirituais hoje, Pai. Libera a tua filha. Eu queria colocar a mão no coração dela aqui, já, por favor. Deus libera a tua vida para fluir no teu chamado.
Deus libera a tua vida para fluir no teu chamado. Eu vejo um óleo dos céus sobre a tua vida. Eu estou diante de alguém que foi escolhida. Eu não estou diante de alguém que foi para qualquer coisa, não, mas foi escolhida para coisas maiores. Mas o Senhor te separou, te blindou e te protegeu. Mas haveriam decisões que foram pesadas, mas o Senhor hoje te coloca nesse novo nível de coragem, te coloca nesse novo nível de ousadia, te coloca nesse novo nível de determinação. Você não volta mais atrás para o lugar do medo, você não volta mais atrás para o lugar da solidão. Pai, sobre cada coração aqui hoje, Pai, sobre cada coração aqui hoje, Pai, esse novo tempo, Pai, nós liberamos para esse tempo. Eu ouço o barulho de correntes sendo quebradas, algemas sendo quebradas, ferrolhos sendo quebrados, cadeados espirituais sendo abertos. Se prepara para voltar a caminhar, se prepara para voltar a marchar, se prepara para começar a se posicionar, porque até mesmo para caminhar parecia que era impossível, mas hoje foi quebrado, hoje foi desfeito. Levante a sua voz agora, declara bem forte: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, declara sobre a tua vida, diga: aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. mais forte, diga: Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou um milagre. eu quero te servir. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, sou a tua imagem. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante Sobre a de tua casa, sobre a tua família, declara: e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais
lugar com a adoração de quem é livre, com a adoração de quem é livre, com o louvor de quem é livre, com o louvor, com a voz de quem é livre, de quem chegou do outro lado. A palavra diz que Miriam chegou do outro lado e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ela começou a declarar, pegou um tamborim e começou a cantar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o meu Deus. Foi Ele que nos fez chegar do outro lado, foi Ele que nos atravessou, foi Ele que mudou o nosso caminho, foi Ele que mudou o nosso destino, foi Ele que nos fez chegar do outro lado. Essa vai ser uma semana que você vai ver os sinais de quem é livre. Quais serão os sinais? Vai ser uma semana que você vai estar cheio de coragem. Essa vai ser uma semana que você vai estar cheio de firmeza. Mas sobretudo será uma semana que você estará cheio de visão dos céus. Cheio de visão dos céus. Cadê a pastora Quitéria? Sobe aqui a pastora Quitéria. Você vai ser uma semana que você vai ser cheio de visões celestiais. Vai começar a ver coisas sobrenaturais. Vai começar a ver Jesus no trabalho. Vai começar a ver milagre na tua casa. Vai começar a ver milagre no teu casamento. Vai começar a ver milagre na tua vida emocional. Um liberar dos céus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Nós já estamos chegando do outro lado, Pai. O mar se abriu. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro e eu profetizo, Senhor. Ah, Deus, uma semana de vitória, de bênção, Pai. De céus abertos, céus proféticos, Senhor, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, todo o faraó, Pai, já se afogou nesse mar. E os teus filhos vão contemplar o livramento do Senhor. Eles vão contemplar e declarar, Pai, que o Senhor pelejará por vós. Ah, em nome de Jesus, tira todo medo, todo desânimo, toda frieza, toda obra do maligno, que seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro uma geração curada, uma geração fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Uma geração que nada vai fazer parar, porque ela descobriu o tamanho do Deus de Israel. Como o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. A ordem de Deus nesta noite para você: marche em direção à promessa que Deus te fez. Você vai olhar e vai ver que os teus inimigos foram destruídos e você alcançou o nível que Deus preparou ao teu favor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Dê uma semana de vitória e que a mão do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você crê, aplauda Jesus bem forte. Se nesse momento você levantou a sua mão, fez essa oração com um pastor ou decidiu abrir o seu coração para Jesus, nós queremos primeiro te dizer: essa é a decisão mais importante da sua vida. E se talvez você ainda esteja tentando entender o que acabou de acontecer, deixa a gente te explicar de forma simples. Decidir por Jesus é responder ao convite de Deus para uma nova vida. É reconhecer que precisamos dele, confiar na obra de Jesus na cruz e começar uma caminhada com ele. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que essa decisão não é apenas um momento emocionante, é o início de um novo relacionamento com Deus. E toda decisão precisa de um próximo passo. Por isso, queremos caminhar com você. Se você tomou essa decisão hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está nos comentários. Nós preparamos este caminho para te acolher, te orientar e te ajudar nos seus primeiros passos com Jesus. Ao preencher, nossa equipe vai entrar em contato com você. Queremos orar por você, te conhecer e te ajudar a dar continuidade nessa decisão. Porque a fé não foi feita para ser vivida sozinha. Se hoje você disse sim para Jesus, nós celebramos essa decisão com você. O céu celebra e nós também. E se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Permita que essa decisão se torne uma caminhada. Obrigado por ter acompanhado o culto até aqui. Foi uma alegria ter você aqui conosco.
Se esse conteúdo edificou você, aproveite agora para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas novidades. E acompanhe também as nossas redes sociais para continuar conectado com tudo que Deus está fazendo por aqui. Esperamos caminhar com você a partir de hoje. Deus abençoe.